Fala galera, chegando aqui para mais um vídeo, Vitor Hugo aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, que eu vou fazer meio que um react, é bem um react mesmo, de uma propaganda que eu vi no Instagram. O título é Por que você não deve considerar os seus custos fixos na hora de precificar o menu. E aí eu vou comentar algumas coisas. O vídeo é do canal Na Cozinha do Polit, na Cozinha do Polit. E vamos conversar um pouco sobre isso. Também fiz um roteiro, então às vezes eu vou olhar pro lado de cá, falar algumas coisas, vamos lá. Então, no vídeo aí, ele começa os primeiros 3 minutos e 43 falando um pouco das duas metodologias de precificação, uma que é a que ele usa e a outra que ele chama de errada, que é a de markup. Essa markup, ela é a principal metodologia de precificação utilizada no mundo, talvez a maior mesmo, e que foi a que eu utilizei para fazer o meu TCC na UFV. Então, como eu conheço um pouco do assunto, eu vou comentar um pouco sobre isso. Eu vou utilizar o vídeo dele, né, como justificativa para falar um pouco sobre ela. Então, vamos lá. Vou começar lá, 3 minutos e 33, 43. Achei. Aliás, eu acelerei o vídeo, tá com 1 minuto e 75. E aí, vai ficar passando mais rápido, né? Então, vamos lá. Precificar, que na minha concepção é completamente errada. Então, sobre isso que eu quero falar com você hoje. Esse é o assunto desse vídeo. Tem muita gente por aí na internet falando desse método, que esse método é tudo, os cálculos são exatos e não sei o quê. Eu quero mostrar para você que isso é uma bobagem, não quero criar polêmica nenhum com ninguém, sobretudo na internet, que é um perigo, né, você criar polêmica na internet, mas eu estou preocupado com você, com a minha audiência, em educar a minha audiência com o que é correto, com o que faz sentido. Se no final dessa aula você falar, Marcelo, isso que você está falando não faz sentido nenhum, beleza, você apaga esse vídeo, deleta, nunca mais me escuta. Tá? Mas se você gosta do meu conteúdo, acha que eu sei o que eu estou falando, então fica comigo que eu vou te explicar que esse método que falam por aí é uma grande bobagem, que é isto aqui que eu estou compartilhando com você na minha tela agora. Fala que o método que as pessoas falam, os cálculos são exatos. Porém, se alguém fala isso, se alguém falou isso, ele viu alguém falando isso, tá errado, realmente. Não é exato, porque na verdade, como a contabilidade ela é uma ciência humana, uma ciência social aplicada, não tem nenhum cálculo praticamente que dá um número exato. É tudo feito por meio de aproximações. Então, realmente, não vai ser exato mesmo. Então, o título desta aula... Aí ele vai, até o minuto 11:04, ele vai dar um exemplo de como que calcula o markup. E aí eu não vou comentar aqui agora, e se vocês quiserem ver o vídeo do cara inteiro, eu vou botar o link do vídeo dele na descrição. Tá? Então vamos lá, vou pular essa parte aqui toda. Vamos pular direto para a parte que ele... Aliás, a única coisa que eu preciso comentar sobre essa parte é que... Até pular aqui pro minuto, acho que 7 e pouco já dá pra ver. Ó, ele fala aqui, ó, ele coloca os impostos e taxas de cartão como custos fixos. Porém, imposto e taxa de cartão, que nesse caso vai ser custo variável, porque se você não vender, você não vai pagar nem imposto e nem taxa de cartão. Então, é um custo variável. Mas nesse caso, nesse contexto dele, não vai fazer diferença, porque como ele não leva isso em consideração, não faz diferença. Mas pra gente que usa o markup, isso faz toda a diferença. Então, 11 minutos e 4. 11 minutos e 4. Não funciona, tá? Tá aqui, explicando aqui embaixo. Número 1. Os custos fixos, então esses 50 mil por mês aqui, que deveriam ser fixos, por isso que são chamados de custos fixos, né? Eu gosto de chamar de despesas fixas, para mudar. Na minha nomenclatura, é sempre despesa é fixa e custo é variável. Então vamos chamar de despesas fixas. Na verdade, esse é um erro de conceituação, porque custos fixos e despesas fixas são conceitos diferentes. Você não pode misturar, né? Por quê? Porque despesa fixa, realmente, você não vai alocar no produto, despesa fixa. Mas custo fixo você vai. Por quê? Despesa fixa são gastos que você tem que não está diretamente relacionado com a produção daquele bem. Já custo fixo vai estar relacionado, então você vai alocar um e não vai alocar o outro. Um exemplo de despesa fixa, até eu notei no meu roteirozinho ali, é a despesa com o contador. Porque independente de você vender ou não, o contador ele não vai fazer você vender mais ou menos. Ele não vai estar ali interferindo na produção. Então, é uma despesa. Agora, o outro aqui que eu coloquei como exemplo de custo fixo é aluguel.
o aluguel do restaurante. Se você não pagar o aluguel do restaurante, você vai cozinhar onde, né? Então, é custo por isso. Então, você não pode misturar esses dois. E aí eu vou explicar depois o resto. As despesas fixas deveriam ser fixas, só que elas não são. Pode reparar no seu estabelecimento aí. Quando você faz a sua DRE, quando você faz o seu demonstrativo de resultado mensal, você vai reparar isso. Um mês ela é 50, no outro mês ela é 40, você conseguir diminuir, no outro mês ela pula para 60 porque aumentou alguma coisa lá, veio uma conta diferente do contador, veio uma rescisão que você tem que fazer, que você tem que incorporar nessa despesa fixa, então você considerou isso lá no negócio. Então ela nunca é esses 50. Então quando você pega a sua despesa fixa e vai dividir pelos custos, pelo total de pratos que você vende naquele mês, nunca é esses 50. Então isso aí já varia para burro, já vai bagunçar essa sua conta do preço de venda. E concorda que o preço de venda você pode... Tá, aqui ele coloca um argumento também que é um erro de conceituação. Custos fixos, na verdade, não é porque vai ser o mesmo valor todo mês. Custo fixo é aquele custo que você tem, que está diretamente, é um gasto que você tem diretamente relacionado com a venda, diretamente relacionado com o bem, mas que você vai ter ele independente de vender ou não. Então, não é que vai ser a mesma quantidade todo mês. Agora, um exemplo aí, aqui, é aluguel mesmo. O aluguel do estabelecimento, se você pagar ele se ele for R$1.000 no mês, 2.000 no outro mês, 3.000 no outro mês, aí volta para ser 1.000. O que você vai fazer é tentar pegar uma média do valor para considerar na sua previsão, e depois o que for diferente você vai considerar como acaso, então como desvio mesmo. Então é um erro aqui nesse caso que ele comete. Então na hora que a gente está usando o markup, a gente não considera isso que ele falou. Cada vez que você tem o resultado da sua DRE, você vai mudar o seu preço de venda? Não faz o menor sentido isso, tá? Número 1. Número 2, a sua demanda não é constante. Realmente, não faz sentido você... Vou voltar um pouco aqui. Realmente, não faz sentido você trocar de preço todo mês. Mas aí ele parte de um princípio aqui de que o preço ele é feito mensalmente, mas não é. Quando você faz uma metodologia de precificação, principalmente usando markup, você vai fazer por um ano ou 6 meses, ali, um período de tempo mais longo, em que você vai considerar as médias, e aí realmente você não vai trocar de preços por causa de nenhuma variação. Então, vou continuar aqui. Já varia para burro, já vai bagunçar essa sua conta do preço de venda. E concorda que o preço de venda você pode... Cada vez que você tem o resultado da sua DRE, você vai mudar o seu preço de venda? Não faz o menor sentido isso, tá? Número 1. Número 2, a sua demanda não é constante. Então, quando você divide aqui o seu custo fixo, né, que é o seu 50 mil aqui, por 2.000 pratos que você vende por mês, onde está? Aqui em cima, né, os 50 mil dividido por 2.000 pratos por mês, que dá 25 mil por prato. Qual é o segundo problema? Não é 2.000 por mês. Um mês você tem 2.000, no outro mês você tem 1.500, no outro mês deu a pandemia, você está vendendo 500, no outro mês você vai vender 4.000 porque é da alta temporada. Cara, tem variações, né? Todos os negócios gastronômicos têm variações, às vezes enormes, do número de pratos que você vende. Então você imagina, um mês que você vende, em vez de vender 2.000 aqui, você vende 1.000, quer dizer, o que? 1.000 pratos, por exemplo, você vai dividir os seus 50 mil por 1.000 pratos, isso significa que você vai incorporar no seu preço, não R$25, que nem a gente incorporou aqui, cadê os R$25 aqui? Aqui, não os R$25. Por quê? Porque você vai dividir só por 1.000 e não por 2.000 pessoas naquele mês, só tem 1.000 pessoas, não tem 2.000 pessoas. Então, quer dizer o quê? Que esse custo fixo por prato vai ser 50. Ah, beleza, então não é 25, é 50 por prato. Então quer dizer que aquele preço de venda do seu prato não é 44, vai ser 44 mais 25, vai ser 69,87 naquele mês, porque você vendeu menos, então você tem que aumentar o prato. Você tá percebendo como isso é uma burrice? Então, de novo, aqui ele parte do princípio de que o cálculo ele vai ser feito mensalmente, mas não. Assim como nos insumos, lá nos custos, você faz média, aqui na demanda também você vai fazer por média. Você vai pegar o quanto você costuma atender por mês, vai somar e vai dividir por 12 para ver uma média no ano e fazer os cálculos a partir daquela média. Você vai considerar sazonalidade também, algumas coisas, porque realmente tem casos, por exemplo, vende açaí, vende sorvete, essas coisas que são mais de temporada, você vai ter uma sazonalidade que você tem que considerar ali. E uma outra coisa também é que ele fala dos gastos, dos negócios gastronômicos, que tem uma variação muito grande de pedidos. Mas, na verdade, qualquer negócio tem uma grande variação de saídas. Então, vou dar um exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola vende refrigerante, mas ela não vende exatamente a mesma quantidade de refrigerantes por mês. Vai ter sempre uma variação. Então, deve ter períodos no ano que eles vendem mais e outros menos. Eu imagino que Natal, por exemplo, devem vender pra caramba. Então, eles também devem... Será que eles também não poderiam usar essa metodologia? Então, assim, é importante falar. A Apple vendendo celular, por exemplo. Quando ela lança o celular, o pico sobe, depois dá uma caída e vai mantendo. Então, também tem isso. Então, vamos continuar aqui.
agora é até 14h20. Como não dá pra você seguir essa conta de jeito nenhum, como eu entendo como tem maluco nesse mundo propondo esse tipo de método de estabelecer preço de venda, essas pessoas não fizeram isso na realidade em restaurante nenhum, porque não dá certo. O cara dá aula disso, mas nunca fez isso em nenhum lugar, porque seria outro tiro se ele fizesse. Desculpa a minha revolta. Realmente, você não vai ver ninguém fazendo isso aqui. Vamos lá, continuar. Terceiro ponto. A sua lucratividade não é alguma coisa que você escolhe. Ah, eu quero ter 10% de lucro no total da minha venda esse mês. Eu decidi que esse mês eu vou ter 10% de lucro. Não rola. Qualquer empresário sabe disso, qualquer pessoa que toca um negócio sabe disso. O lucro acontece, você reza para ele acontecer, mas ninguém determina. Na verdade, o que acontece? O empreendedor, ele trabalha com a ideia de minimizar o risco, minimizar a insegurança, e com isso ele faz previsões, faz cálculos, faz planejamentos, e o markup ela ajuda muito nisso. Você não pode contar com a sorte plena no empreendedorismo, assim, como ele pede para você considerar. E aí, no caso, o planejamento e a precificação usando markup é o mais próximo que a gente tem de uma metodologia que minimiza esses riscos. Porque o markup, ao você usar ele, né, você tem o uso dos custos variáveis, o que é ótimo. Os custos fixos ali vai fazer uma média, então você está considerando alguma coisa e você vai com lucro, você coloca nos impostos, você coloca algumas coisas que vai te minimizar problemas. Você não vai acertar pauleira, que isso é impossível, mas você vai dar uma direcionada boa. Então, assim, é bem importante ter essa visão de que você tem que usar tudo que você puder para minimizar esse risco aí e não contar com a sorte. E a margem de lucro, você definiu a margem de lucro, agora no exemplo dele ele definiu 10%, você consegue pegar essa margem de lucro e ajudar, às vezes investir em alguma coisa, fazer uma previsão de algum investimento para o futuro, fazer uma aplicação, fazer um resguardo. Então, assim, até a margem de lucro também é bem importante, definida. Então, agora é 14 até 14h58. 16 até 16h58, na verdade. Vou pular aqui um pouco. Aqui. E o quarto e mais importante item, por que você não pode fazer essa conta aqui? É porque essa conta toda que a gente fez aqui até agora para chegar nesses 47 e 87, ela não está levando em consideração o principal, que o mercado é rei. Isso aqui, ó, galera, o mercado é rei. Não, deixa ele falar um pouco mais. O que significa isso? Legal, eu fiz lá o 44 e 87. É meu vizinho, que é igualzinho, meu restaurante, tudo lá, tá na mesma calçada, é a mesma clientela, o mesmo não sei o que, tá vendendo por 35. Eu vou vender por 44? Ah, não, por quê? Porque eu quero ter 10%, porque eu quero que distribuir minhas despesas fixas todas no preço desse parmegiana aqui, então eu decidi que vai ser 44 e 87, ou 45 reais o meu parmegiana. Mas o meu vizinho tá vendendo 35. Entendeu? Como não faz o menor sentido isso? Tá, se você tá vendendo a 44 e o seu concorrente está vendendo a 35, então tem 3 situações. A primeira situação é que o seu custo pode estar acima do mercado. Então você tem que dar uma maneirada, dar uma diminuída para equalizar ali e você conseguir combater com ele. A segunda é ele não está fazendo a conta direito, e se for o caso, então se você abaixar o preço não vai ajudar em nada. Ele pode estar atrapalhando. E a terceira é que ele pode não estar prestando serviço de tanta qualidade quanto você. Então, nesse caso, vocês estão em prateleiras diferentes e realmente não devam se comparar. E aí, em ambos os casos, você chutar o balde e fazer igual o seu concorrente não vai ajudar em nada nessa questão. Então, às vezes é bom até ir lá, dar um toque no cara e falar, pô, você tá vendendo 35 reais um negócio que não tem como ser 35, como ele mesmo falou aqui. Abaixar o preço por causa disso nunca é uma solução muito boa. E aqui, então, acabou o vídeo em si, e aí eu vou abrir aqui o meu roteiro para mostrar para vocês o cálculo que eu fiz utilizando o exemplo dele, para mostrar na prática o que eu estou falando, que é o tópico que eu ia levar agora, que é o ponto mais importante, que é o seguinte: quando você coloca, vou botar ele na telinha aqui bonitinho, que é o seguinte: quando você deixa de colocar os custos fixos, o que você está fazendo é deixar de repassar para o seu cliente uma coisa que ele deveria pagar, não você. Então,
os custos variáveis e os custos fixos, é importante você, de alguma forma, tentar passar pelo menos o mínimo pro cliente, pelo menos a média ali pro cliente, porque aí o que você ganhar daquilo é lucro. E a partir do momento que você não faz isso, você tem que vender muito mais prato para ganhar o mesmo dinheiro do que a metodologia anterior. Eu vou mostrar isso na prática agora. Ó. Olha só, utilizando o exemplo dele, em que ele fala do CMV, que na verdade é o custo variável de R$10, preço de 40, você vai partir uma margem de contribuição de R$30. Então, os impostos aqui são R$4,80 e o outro é 80 centavos, a taxa de cartão. E aí eu usei os dois como custo variável, como custo fixo aqui, né? Mas na verdade são custos variáveis. Dá R$25,20, que é 63% de resultado final, que é o que sobra ali depois. Para pagar os custos fixos aqui, eu coloquei R$50 mil, dá um ponto de equilíbrio de 1985. O ponto de equilíbrio é aquele ponto em que você zera os custos e passa a lucrar. Significa 1985 pratos vendidos no mês para começar a lucrar. Se você vende em média 2.000 pratos no mês, cara, você vai ter um lucro aí de 15 pratos, que dá R$378 só. Agora, pelo cálculo correto da coisa, o preço de venda seria R$44,87, custo de R$10, sobrariam R$34,87. Os impostos aí, 10% dos impostos e taxa de cartão, sobraria R$29,48, 49 centavos. Dá 65,71%. Só com essa mudança simples, o ponto de equilíbrio cai de 1.900 e pouco para 1.695,74, que é 1.696 pratos. Ou seja, 304 pratos a mais, em média, do que o custo fixo. Um lucro aí de R$8.953, que dá os 10% lá. Olha a diferença que dá você fazer os cálculos utilizando a metodologia do markup. Então, assim, eu até coloquei aqui uma frase que ele diz no vídeo dele, que eu concordo muito, eu vou passar ela aqui pra gente encerrar, e depois eu trago minhas considerações aqui. O seu preço. Então não é uma ciência exata, é uma ciência adaptativa, tá? Esse negócio de você colocar o preço no seu cardápio. Não tem essa de ciência exata em precificação, tá? Fica comigo. Eu sei. Não tem essa de ciência exata em precificação. Falou tudo, realmente não tem. Você vai fazer o que der ali, vai adaptando, vai usar a metodologia e tudo mais. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que o... Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele. Que o camarada aqui... Espero que ele não fique chateado comigo. Até fiz um comentário no vídeo dele aqui, avisando que eu ia usar. Vai lá, assiste o vídeo dele, o cara parece ser muito gente boa também, os comentários deles. Ele foi muito agradável com as pessoas que responderam ele. E se inscreve no meu canal, dá aquele like, faz aquela porra toda que tem que fazer no YouTube aí, essas paradas aí, que não sei pra que esse povo pede essas paradas mesmo. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado, gente. Eu só queria falar um pouco sobre markup com vocês. Usei aqui o vídeo do camarada como desculpa. Muito obrigado.